Olá, internauta do UOL. Está começando mais um UOL Esporte Entrevista. E pela primeira vez teremos uma personalidade do MMA, o antigo Vale Tudo. Ele é ex-campeão do GP dos pesados e dos meio pesados do UFC. Estou falando do carioca e flamenguista rubro-negro feliz, Vitor Belfort. Também estamos aqui na mesa com Rodrigo Fará. Você deve conhecê-lo como setorista do Palmeiras, mas ele também é faixa preta de judô e um grande conhecedor do Vale Tudo do MMA. Boa tarde. Vitor, eu queria começar conta um pouco dessa sua história, da sua trajetória, que você ganhou o apelido de Fenômeno por ter ganhado esse GP dos pesados muito novo. Como foi esse começo? Como foi você muito novo ter esse cinturão? Olha, primeiro boa tarde a todos os convidados que estão aí nos assistindo. Saudações flamenguistas. Estamos aqui, né, celebrando esse momento. Você vê aqui, a camisa está aqui, ó, estendida. Não é um momento, digamos, foram um jejum grande, né? 17 anos. Então, cara, foi assim, uma sensação muito boa, né? Você poder, na idade, 19 anos, acho que é uma idade assim, muito jovem, assim, você está com muitos sonhos e vontade, mas ao mesmo tempo, o outro lado da moeda é onde você não está tão preparado, você não está tão maduro para sustentar, né, digamos, o sucesso no nível mundial, né, naquela época. Mas graças a Deus foi assim, uma experiência maravilhosa, aprendi muito, né, eu posso dizer que eu sou um guerreiro, superei momentos difíceis de superação assim, na minha carreira, assim, isso é nítido e eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de poder exercer com excelência nesse esporte que tem crescido muito. E conta um pouco, assim, por exemplo, você lutou contra caras muito maiores que você. Como que é esse começo do UFC? Você lutou contra Tank Abbott, depois você ganhou do próprio Vanderlei aqui no Brasil. Como que é essa coisa de você tão novo? Porque hoje não é normal um lutador de Vale Tudo maduro beira os 30 anos, 30 e poucos. Como que foi enfrentar caras assim com essa idade? Você vê em todos os esportes, os atletas que estouraram cedo, assim, você vê no boxe, foi o Mike Tyson, aos 21 anos, ele se consagrou campeão mundial. O Ronaldo, com 17 anos, foi declarado fenômeno pela forma que ele, a excelência que ele fazia os gols, a rapidez, a excelência que ele tinha dentro de campo. No meu caso, também, graças a Deus, eu tive essa excelência dentro do octógono. Mas a grande dificuldade dessas pessoas que estouram cedo é literalmente poder manter, né, a expectativa dos telespectadores de poderem exigir essa excelência em todos os momentos. E a gente é normal, a gente passa por diversas dificuldades. E não é diferente de todo mundo que está aí. Agora, diferente é que você está gerando a expectativa de todo mundo que está assistindo, que você tem que exercer com excelência aquilo que você é chamado, no caso, o fenômeno. Eu tive muitos momentos na minha vida que eu tive meus altos e baixos. E isso gera aquela coisa, já era, acabou, não vai mais, não vai conseguir. E você dá a volta por cima, você vai querendo você ressurge das cinzas, né? Como tem até aquele animal, a fênix, né? Eu costumo que, na minha vida, eu vejo o Ronaldo também, ele é um fênix, né? Pessoa que o Mike Tyson não conseguiu fazer isso pela dificuldade, acho que a vida dele foi muito difícil, né? Agora, graças a Deus, eu sempre tive base. E Deus tem me dado muita força em poder conseguir, né, trazer de volta essa vontade das pessoas poderem me ver brilhar de novo. Graças a Deus eu consegui. Vitor, eu vou começar com uma pergunta aí que eu acho que a maioria das pessoas querem saber. Quem que vai ser seu próximo adversário no UFC? Vai ser o Anderson, vai ser o Nate Marquardt, um título interino? Tá essa expectativa, né? Virou uma coisa... Né? O Anderson ficou muito triste, chateado pelo meu... Não tenho falado com ele, até... A gente tem um tempão que eu não falo com ele, mas ele ficou muito sentido, né? Aquele negócio da luta, vai acontecer. Primeiro que eu nunca desafiei ele, nunca foi meu perfil. Se você ver na minha história, eu nunca desafiei ninguém. Eu sempre exerci o meu trabalho com excelência, aquilo que está na minha frente, a montanha que está na minha frente é a montanha que eu tenho que escalar. Eu nunca escolhi essa montanha, não vai ser agora que eu vou fazer isso e nunca tive sonho de tomar o que é dos outros. Meu sonho é conquistar aquilo que é meu, aquilo que pertence a mim. E se for vontade de Deus que estiver na minha frente, eu tenho certeza que eu vou conseguir superar e conquistar aquilo que está reservado para mim.
Agora, os donos do Ultimate, eles querem que essa luta aconteça. Então, a luta vai acontecer esse ano, que está entrando em 2010. A luta que eles querem, o dono não quer abrir mão dessa luta. Entre eu e o Anderson, eles estão batendo pé. Então, você não vai lutar com o Nate antes, é com o Anderson Silva, né? A luta vai ser contra o Anderson. E de onde que surgiu esse boato do Nate? Porque eu mesmo, eu li esse boato em alguns sites norte-americanos. Interino, né? Uma possibilidade de um título interino pelo tempo que o Anderson... O legal do Ultimate é isso, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Isso eu até tenho que falar, deixar bem claro, porque às vezes as pessoas dizem, o que vai acontecer? Quando é que vai ser? As coisas mudam, né? A velocidade desse esporte, ele é um evento por mês. Eles às vezes requerem que você faça uma coisa e mudam de ideia. Ultimate, eles estão assim hoje com uma plataforma, nós somos o terceiro esporte nos Estados Unidos hoje, atualmente hoje. Nós estamos superando a NBA em termos de viewers, de pessoas, de telespectadores. Nós perdemos somente para o beisebol e para o American Football, que é o futebol americano. E aqui no Brasil, a gente ainda sofre um pouco do preconceito de não estar nos canais abertos de esporte. Se a gente tivesse esse apoio atualmente no Brasil, eu tenho certeza que a gente poderia estar exercendo hoje com uma grande excelência, que hoje no Brasil eu tenho certeza que nós somos o esporte número 2, mesmo com toda essa falta de estrutura, a parte comercial, patrocinadores, investidores, para se transformar isso num grande negócio. Mas lá fora isso já é um grande negócio. E o Ultimate, ele é difícil a gente explicar, mas a última coisa que o meu empresário falou comigo é, Vitor, você vai lutar, eles querem que a luta aconteça você e o Anderson, fique preparado para o primeiro semestre do ano de 2010, eles querem que essa luta aconteça. Agora, tudo pode mudar. Ele falou, tudo pode mudar e eles falaram, eu falei, então eu tenho que estar, eu sou um guerreiro, eu sou um gladiador, a única coisa que eu sei é que eu tenho que estar preparado, estar me preparando para estudando os meus adversários, os meus supostos adversários. E estudando o Anderson, muito falou, né, que teve, digamos assim, uma discussãozinha. Não uma discussão, mas um falou uma coisa, outro falou outra. Então. E o Anderson falou... Veio uma provocaçãozinha do Anderson falando que você não ia trocar com ele, que você Esse é o pensamento dele, foi o que eu falo. Eu acho que o bacana é que cada um exerce a sua imagem perante ao público e perante a você mesmo, né? Eu acho que o grande problema do atleta é quando ele se vislumbra. Por mais que eu sempre acho que os humildes serão exaltados. Eu não abro mão da minha simplicidade, da forma que eu vivo. Eu não sou uma pessoa aqui, sou uma outra pessoa lá. Né? E às vezes o Anderson é um excelente lutador. Vocês estão vendo a imagem deles aí. Ele é um artista mesmo dentro do octógono. Mas ele tomou a forma de proceder, a forma de viver isso dentro trazer isso fora do campo, como às vezes uma coisa pessoal, e às vezes até se enaltecer. Eu acho que o cara bom não precisa falar que ele é bom, o cara que é bom. Não é um marketing mesmo dele, né? A gente já conhece. Às vezes não acaba nem sendo marketing, não. Às vezes as pessoas já acabam sendo assim mesmo. Cada um vive, eu costumo dizer que o esporte, ele é uma caixinha de surpresa, né? E a maneira que você vive a sua excelência, o seu prestígio, a sementinha que você planta no seu esporte, vão ser os frutos que vão te dar após o seu... Todo mundo vai ter que parar um dia, né? Então, eu procuro plantar as minhas sementes para que quando eu pare de lutar, eu possa sempre ser lembrado, né? Porque eu acho que sempre vai existir alguém melhor do que você. Existe alguém melhor do que você hoje. Então, acho que quanto mais você fala, mais responsabilidade você traz para suas costas. Então, eu não... Só tenho rasgar os elogios para o Anderson. O Anderson é isso mesmo, é muito difícil. Estudar ele é muito difícil. Você estuda ele, o jogo dele é completo. É um cara versátil, um cara que vem com coisas que você não espera. É um grande campeão, eu admiro muito ele, acho ele um artista. Mas quando eu tiver que lutar com ele, eu vou enfrentar ele de igual para igual, eu vou achar os pontos fracos dele, eu vou para cima dele, não vou recuar. Eu vou estar ali em busca daquilo que eu tenho que exercer para os meus fãs, para aquelas pessoas que investem em mim, que acreditam em mim, para os meus parceiros e tentar fazer o meu melhor. E falando em treino, a gente até estava conversando antes que você vai voltar para os Estados Unidos, treinar um pouco. Qual é a principal diferença entre treinar aqui no Brasil e passar um tempo nos Estados Unidos treinando lá? Você falou também da ideia de trazer um centro de treinamento para cá. Como que funciona esse processo? O processo é um só. O Brasil, hoje, nós somos carentes de tudo, né? Nós temos material humano.
todos os aspectos, tudo, repórter, empresário, mão de obra, todos os setores. O grande problema do Brasil é literalmente o apoio, começa lá de cima. Então, os centros de treinamento de luta lá nos Estados Unidos é uma coisa de cinema. Aqui no Brasil, infelizmente, os empresários, os apoios, os patrocinadores que fazem isso acontecer não existem. Hoje no futebol, eu estava até andando ali, eu vi ali um centro de futebol do Pão de Açúcar. É maravilhoso esse negócio. Por que não existe isso? Por que eles no Pão de Açúcar não apoiam a luta e criam de luta? Por que o Flamengo, o Corinthians, por que eles não entram nesse esporte, que é um esporte de massa hoje? Por que eles não apoiam? Já tem o lugar, já tem um local, é só apoiar. Então, na realidade, nós somos um esporte como a natação, hoje ela tem hoje o lugar dela dentro dos clubes, a ginástica olímpica, o judô. Falta esse esporte, eles serem implantados dentro desses clubes, dentro dessas associações, né, para poder fazer com que o atleta hoje não vá lá para fora. Agora, é uma ilusão a gente não falar isso, porque hoje a falta de apoio no esporte é enorme, é muito carente. E com isso, todos os atletas estão indo treinar lá fora, lutar, treinar, fazer tudo lá fora, porque lá existe um apoio, lá existe um investimento em material. E acaba que o material humano é lapidado, é feito aqui no Brasil, depois ele é totalmente lapidado lá fora. E triste, né? Você estava falando de interesse em criar um centro de treinamento aqui no Brasil. Eu estou agora estudando aqui para criar um centro de treinamento aqui no Brasil de artes marciais no geral. Agora, porque isso, infelizmente, eu não tenho... Às vezes não tem a oportunidade de criar isso. Você tem que ir atrás do empresário, você tem que ir atrás do local, você tem que tentar fazer um negócio e às vezes você não tem um retorno, né? Pela falta de apoio de pessoas ali poderem estar te dando uma mão, porque ninguém consegue nada sozinho nessa vida. Então, acho que estamos aí lutando por isso. Legal. Vitor, falando um pouco do seu retorno ao UFC, conta pra gente como é que foi um pouco o seu amadurecimento, esse período que você ficou afastado, como você cresceu como lutador, e como que foi? Você teve uma volta muito boa contra o Rich Franklin, como é que foi esse período fora e como você está hoje? Cara, foi assim, um período de amadurecimento, né? Eu fui lutar na Europa, passei por um momento da carreira muito difícil, tinha os meus problemas pessoais, enfrentei eles, encarei eles de frente, lutei na Europa, depois fui lutar no Affliction e as coisas aconteceram no seu devido tempo, né? Eu acho que hoje eu não tenho mais esse desejo de ter que impressionar as pessoas, tá exercendo o meu trabalho hoje, eu faço com prazer. E esse prazer acho que me trouxe para mim poder liberar a minha performance, né? Então, hoje eu encaro com o maior prazer. Foi um prazer entrar, estavam filmando a minha entrada ali, foi um prazer entrar para lutar, foi um prazer. Hoje tem sido um prazer treinar, o apoio da minha família, as pessoas que estão comigo treinando, os meus treinadores, as pessoas que acreditam em mim, hoje tem sido um prazer, né? Então, hoje eu estou muito feliz. E falando um pouco dessa luta, você esperava que ela ia acabar tão rápido no primeiro round? Olha, eu costumo dizer que eu não crio expectativa, até porque senão você acaba não executando as expectativas e você fica meio perdido. Então, hoje eu espero o momento chegar, eu estou ali me divertindo, eu estou ali literalmente em busca da minha excelência e quando eu consigo capturar isso no momento certo, eu não perco o meu instinto de definir a luta e eu acho que a visão do esporte é essa, é você literalmente estar ali dentro com a mente vazia e o que tiver que acontecer vai acontecer. É difícil você criar expectativa, até porque isso cria uma ansiedade e você não consegue executar o seu trabalho com excelência. E puxando seu atual momento na carreira, quando você começou, você acha que hoje você é um melhor atleta? Não lutador, não a técnica de luta, mas como um melhor atleta? Olha, se o ser humano, na sua capacidade de crescimento, ele olhar para trás e ver que ele não tem amadurecido em todas as áreas, é sinal que ele está regredindo. Eu costumo dizer que na minha vida há erros, eu sou um cara falho, eu cometo erros com pessoas, mas acho que a grande chave da vida é você perdoar
e você saber pedir perdão, né? E quando você perdoa, você está também com chance de as pessoas te perdoarem. E com isso criam-se o que? Amadurecimento. Então, eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz no passado, em todos os aspectos, principalmente na minha área esportiva, e com isso crio o amadurecimento. Com certeza hoje eu sou o melhor atleta, eu procuro ser o melhor pai, o melhor amigo, o melhor ser humano. E cada dia que passa, quando eu olho para trás, eu vejo que eu consegui subir um degrau, eu fico muito feliz porque é sinal de amadurecimento, né? Ô, Vitor, fala um pouquinho agora da uma luta polêmica que teve tempo atrás, foi o do Lyoto Machida contra o Shogun. A gente, aqui no UOL, a gente viu a luta, quando acabou, todo mundo achou que o Shogun ganhou. Aí a gente reviu a luta, viu que não foi bem assim, ficou um pouco dividido. Na sua opinião, quem você acha que ganhou essa luta? E queria que você falasse também um pouco dos dois lutadores, essa projeção para a próxima deles. O Lyoto é um artista, o Shogun também, são atletas, aquilo mesmo, são exemplares, são pessoas muito bons atletas, bons competidores, pessoas formidáveis. E o Shogun mostrou que veio preparado, mostrou que ele estava ali com a sua estratégia definida. O Lyoto também veio muito preparado, né? Ele muito focado. E eu acho que é isso. Cada um acha uma coisa, e quanto mais você vê uma coisa, eu não revi a luta, eu não fiquei vendo a luta de novo e vendo os detalhes, mas a sensação que eu tive ali, né, foi que os juízes, né, eles perderam um pouco não existe, o Dana White está falando no Twitter dele, os juízes não são preparados para arbitrar esse tipo de esporte. Na realidade, para quem não conhece, os juízes que estão ali são juízes da Comissão Atlética de Nevada de Boxe. Eles não conhecem o esporte MMA. Eles não sabem que o chute, o low kick, o próprio chão vale ponto, a agressividade, de ir para cima, de ir para trás, o que conta, né? Foi uma luta muito parelha, né? Uma luta muito difícil de você literalmente poder julgar. Acho que os dois teve êxito. Então, tipo assim, foi uma luta muito... Eu acho que merecia um empate. Empate. Né? No máximo empate ali, porque ela não... O Shogun castigou muito as pernas do Lyoto, a costela. O Lyoto ficou recuando mais, mas também atacava, deu seus ataques. O Shogun buscando a luta. Mas tem aquele ditado, né? Se você quer ganhar do campeão, tem que provar para ganhar do campeão. É difícil, quando dois campeões estão dentro do ringue, você provar. Às vezes a luta é dura, vai até o final. Agora, eu acho injusto o cara que está com o cinturão, se ele perdeu na pontuação, número de feridos de golpes, agressividade, números de rounds. Você vai fazendo essas contas, né? Porque hoje é uma profissão ser árbitro. Então hoje, infelizmente, ser árbitro não é uma profissão, tem sido um motivo de, não, eu acho. Eu não posso falar que eu acho. Eu não peguei uma planilha, estudei essa luta, é porque eu não sou pago para isso. Mas se você me botar a luta, me botar um papel, eu vou contar quantos números de golpes um desferiu, quantos golpes o outro deferiu, quem tem mais agressividade, quem conseguiu aplicar mais os golpes, aí tem um vencedor. Fazendo essas contas, na contabilidade que fizeram, parece que o Shogun aplicou mais golpes e buscou mais a luta. No caso, ele merecia a vitória. Agora, não foi isso que aconteceu. O Lyoto também lutou muito bem, mas vai ter a revanche aí, vamos ver o que vai acontecer. Você tem algum palpite para essa revanche? Cara, eu costumo dizer que o único palpite que eu tenho é assistem combate. Não existe um palpite. Eu acho que esse ganha. Eu acho que determinada luta tem muitos fatores que levam a pessoa a vencer. A forma do treinamento, como ele treinou, se ele não treinou demais, porque também fazer muito demais você entra em overtraining. Então, são fatores que somam naquele momento, contando com, digamos, a sorte, né, a vontade divina, e a oportunidade que um dá para o outro consegue, né, concretizar, é que sai o vencedor. Agora, o bacana desse esporte é que, com uma luvinha daquele tamanho, dois campeões entrando, preparados, qualquer coisa acontece. Isso é verdade. E falando um pouco, você falou que você amadureceu tanto atleticamente quanto tecnicamente. E dentro desse amadurecimento, você começou a estudar karatê, começou a lutar karatê nos últimos anos.
E você está falando pra gente que você é um estudioso das artes marciais. Como funciona esse processo? Você começou karatê e depois vai estudar capoeira. Como que é para você esse estudo? Olha, todo dia eu procuro pensar que esse esporte a gente tem que ver. Ele é um esporte de MMA, que é o Mixed Martial Arts, né? Ele mistura as artes marciais. Então você está estudando o tempo inteiro, vocês têm que estudar a parte de quedas, que é a parte de wrestling, greco-romana, sambo, judô, que envolve todas essas técnicas. Você tem que buscar a luta de solo, que é o jiu-jitsu, o próprio sambo tem a sua parte de chão, as chaves de pernas, que difere bastante. A luta livre, né? A luta livre, que é a parte de chão. Enfim, você tem que estar o tempo inteiro tentando aprimorar a sua técnica com coisas que você consegue colocar no seu jogo, no seu estilo de luta, né? Eu costumo dizer que esse é o crescimento. E com isso você se torna um atleta melhor. Então eu estou sempre estudando. O Vinícius Anthony, que é o meu treinador de karatê, a gente treinou na época de 2000, a gente treinou karatê. Foi em 2000, não, foi em 1999, 2000 a gente treinou karatê na época, quando eu lutei com o Hit Heeren. E agora a gente voltei a treinar com ele um tempo atrás já, a gente está estudando bastante, assimilando o karatê Shotokan, que é o karatê, que é esse estilo. Eu tenho estudado bastante outras coisas, a parte de greco-romana, a parte de queda, a parte de solo, que é o jiu-jitsu, que também eu estudei a minha vida inteira. Enfim, agora também está surgindo a oportunidade de estudar um pouco da capoeira. Então, sempre quando tenho a oportunidade de aprender, eu procuro aprender aquilo que eu posso usar dentro do meu esporte. Nem tudo a gente pode usar. Então, eu não posso perder tempo, eu não posso ficar numa aula de grupo, fazendo. O que eu faço? Eu pego o que é bom. Eu já vou logo no que é bom, eu já aprendo aquela técnica e desenvolvo dentro do meu jogo. Eu não fico estudando uma arte marcial, tipo assim, eu quero aprender tudo. Não quero aprender tudo. Eu quero aprender aquilo que eu consigo aplicar no meu esporte. Até porque tem golpes no jiu-jitsu que não são aplicados no MMA. Então você não pode perder tempo. Você tem que ir pegando os shortcuts, né? Os caminhos mais rápidos e desenvolver. Entendi. Agora, Vitor, a gente tem um quadro aqui no All Sport Entrevista, que é o Bate-Pronto. Nós vamos mostrar ali algumas fotos, algumas imagens, e aí você vai discorrer sobre essas imagens, ver o que nós preparamos para você. Então, a nossa primeira imagem do Bate-Pronto é sobre a sua irmã, a Priscila. Como que até hoje você encara ela desapareceu em janeiro de 2004. Como foi esse processo, tudo isso? Você até nessa luta, quando você ganhou o cinturão, você apareceu com essa camisa. Como que é esse processo para você? Processo que ainda não terminou, ele ainda faz parte da minha vida. 2 dias atrás foi aniversário da minha irmã, no dia 5. É um momento difícil demais assim, para minha família. Ver a minha mãe, o sofrimento da mãe, do pai. Muito difícil, cara. É um processo que só quem passa por ele, vive ele, sabe, né? Então eu só me agarro em Deus, né? Tenho fé que Deus está no controle, até por mais que uma situação dessa. Eu acho que faz parte da minha vida, eu tenho que encarar ela, eu tenho que saber lidar com ela, conviver com essa dor e transformar isso em energia, em combustível, para poder fazer desse mundo melhor. Então, acho que cada um tem sua cruz, cada um carrega ela. O importante é quando você está carregando uma cruz, é você, né, imitar aquele que copiou a cruz, né? Jesus, ele pegou a cruz dele, ele não reclamou, ele não em nenhum momento ele ficou reclamando, ele pegou, ele carregou, ele doía, ele estava com gestos de dores, mas ele carregou. E no final de tudo, quando ele estava na crucificação, ele ainda orou por aqueles que estavam o crucificando. Isso mostra que ele ali venceu. E ele fala pra gente que a gente deve pegar nossa cruz, carregar, tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Né? Então a gente tem que fazer isso. No meio dessa luta, a gente tem que ter bom ânimo e tentar fazer desse mundo melhor e tentar trazer, né, a prática, né? Que é difícil, é muito difícil, né? A gente passa por um processo. Esse processo ainda não acabou, ele ainda está. É triste de ver nossa lei, nossos direitos humanos, não tem nenhum. Eu nunca tive, minha mãe nunca teve. E, às vezes um bandido que mata, rouba, sequestra, ele tem os direitos e quando ele é colocado nas grades ele não tem direito nenhum, ele é tratado como um indigente e com isso não há reabilitação. Então o nosso sistema ele é corrupto. Desde quando existe lá a parte do cuidado com a vítima e cuidado com quem faz a vítima.
né? Quem cria a violência. Então, um tem um acesso a um, o outro não tem acesso a outro. Se quando esse bandido é colocado no sistema carcerário, ele é tratado como um indigente, em vez de a gente recuperar ele, a gente faz com que ele se torne um bandido mais perigoso que ele entra. Então, eu não estou aqui para julgar, mas estou aqui para falar do que acontece. Acontece que nós vivemos num país que a corrupção ela começa lá em cima, então a gente tem que ir no foco, não adianta a gente ir paliativamente tratar de uma coisa ou curar só o meu caso, resolver o caso do Vitor, não. Existem 200 mil casos de desaparecimentos no Brasil e os desaparecidos são tratados às vezes como nada, mas são muitas famílias sendo assoladas por esse caso. E, então fica aqui meu desabafo para que a gente possa literalmente cuidar dessas pessoas passando por esse momento difícil. Agora a próxima imagem é uma imagem Dana White e Lourenço Fertitta. O que dizer sobre? Dizer sobre eles são uns megas empresários, eles são uma felicidade, acho que a gente deve muita coisa a eles, esses dois grandes visionários, apaixonados por esse esporte. Só para contextualizar um pouco, Lourenço Fertitta é um dos donos do UFC, Dana White também tem uma porcentagem, mas é o presidente do UFC. Eles não fundaram o UFC, eles apenas adquiriram agora no começo desse século e hoje em dia são os chefões do UFC. Na realidade, eles transformaram algo que já existia em algo literalmente que chegou nesse nível, né? Eles têm, óbvio que cada um merece a sua glória, mas eu acho que eles têm uma participação maior nesse caso, que eles transformaram esse esporte que era mal quisto, mal visto, um preconceito enorme que tinha nos Estados Unidos. Eles uma briga, né? Era visto como se fosse uma briga. Não era visto nem como esporte. Hoje ele é o esporte número 3, em apenas 9 anos. Isso é historicamente. Você está brigando com... Quanto tempo tem a NBA? Você sabe quantos anos? Desde o começo do século passado. Não, a NBA existe desde quando? Década de 70. Né? Não, a NBA é desde o começo do século... O basquete. 1930. Não, 1930. O Ultimate Fight, vamos falar que ele existe desde 93. Então, como é que você pega um negócio que é totalmente mal administrado, foi mal administrado, foi muito, assim, eles fizeram uma reformulação e transformaram em 9 anos um esporte que eles compraram por $1 milhão, eles transformaram num negócio que vale hoje mais de $1,5 bilhão. E não só isso, não para de crescer. Ele é o esporte que mais cresce no mundo. Agora, tem muitas novidades que eu não posso estar falando agora, mas vocês vão ver o nosso esporte nos próximos 2 anos, né? São informações que eu não posso falar, vão ser reveladas em breve pelo chefe. Por exemplo, eu posso falar que ano que vem o UFC vai chegar em países que nunca tinha antes. França, então, no Oriente Médio, Abu Dhabi, a gente não sabe onde ela vai, mas não só chegar nesses países. Eu costumo dizer que tudo dá certo quando existe um investimento, né? E existe a vontade de você consumir com a pessoa podendo levar esse consumo diretamente para o telespectador. Esse esporte vai chocar muitos brasileiros até pelo fato de repente chegar num nível que hoje em dia chocou. E graças ao Lourenço, ao Dana White, ao irmão do Lourenço, que muita gente não conhece, o Frank. Frank Fertitta. O Frank, que é um cara também um excelente empresário. E toda a equipe do Ultimate Fight lá fora, né? Você vê desde a filmagem, desde o cara que está ali, o cara que está chamando, o caboman, o que tira foto. Eles têm uma equipe, cara. Eles fazem tudo, eles produzem, eles que fazem, eles que levam, eles que entregam. E eles têm o maior detalhe, o maior cuidado. Então, eu só tenho que agradecer e parabenizá-los, né? Pela esse enorme plataforma que hoje está aí. Entendi. Agora vamos para a próxima imagem. A família. Joana, Davi, Vitória e mais novinha, Kiara. Isso aí é a minha vida, né? Isso aí eu costumo dizer que na minha família, na minha vida existem prioridades. A minha prioridade maior é Deus. A minha segunda é a minha família e a minha terceira é meu trabalho. E eu procuro tentar fazer com que isso se torne assim, um crescimento maior, né? Porque muitas das vezes no decorrer do dia, do mês, do momento, você inverte essas coisas, né? Você acaba perdendo. Isso acontece com todos nós, mas existe uma regra na minha vida. Eu sempre tento parar e falar, não, qual é a minha prioridade? Minha prioridade é minha família? Então é minha família. Minha prioridade acima do meu trabalho, minha família é. Então minha prioridade acima da minha família não é Deus, porque foi Ele que me deu minha família. Então se a gente não conseguir
fazer com que essa pirâmide fique certinho, a gente cria um problema para a nossa vida e a gente vive, vamos dizer que tem duas formas de você viver. Uma vida de princípios e uma vida de preferência. A vida que você vive conforme as preferências, você vai de acordo com o momento, né? O vento está para o leste, eu vou para o leste. O vento está para o oeste, eu vou para o oeste. Um cara que tem princípios, ele não vai de acordo com o vento. Ele vai de acordo com o que ele acredita, com o que ele vive, e ele vai, às vezes, a gente tem que nadar contra a correnteza. Praticamente hoje nós nadamos contra a correnteza nesse mundo tão liberal que chegou ao ponto dessa tal da pulseirinha, né? Que atingia a juventude, né? Vocês estão sabendo da pulseirinha? Sim, a gente fez até uma matéria, uma pulseirinha colorida. Energiza. Não, a pulseirinha da colorida. Vocês estão por fora, que vocês não têm filho, né? Agora lançaram a pulseirinha da cor de crianças de 8 a 12 anos que fala sobre a sexualidade. Saiu no Fantástico, é uma grande matéria. E está assolando a juventude. Acho que é pela falta desses princípios estarem encaixados um no lugar do outro. Então, minha família, eu agradeço a Deus por eles. São tudo na minha vida. Randy Couture, quer dizer, ele é um cara que eu acho que está muito presente na sua carreira. 3 lutas, um cinturão você ganhou, o outro você perdeu. Quanto representa essa passagem? Ele tomou de mim. Né? O que representa? Cara, o Randy Couture, ele representa muita coisa, não só... assim, na minha vida, ele é um grande homem, assim, que eu admiro muito como um atleta. O cara tem 46 anos, né? O cara está ainda competindo com pessoas em alta atividade, jovens, que estão no seu prime, no seu melhor momento da sua carreira. E ele fez muito pelo esporte, um grande campeão, eu admiro ele, é um cara que foi lá, conquistou o seu lugar, né? Todo mérito. Eu acho que é um cara a gente poder olhar e falar, nossa, parabéns pela sua vida, né? Pelo que você tem feito pelo esporte. E desejo toda a sorte do mundo para ele e que ele continue representando o nosso esporte. Você acredita que ele ainda tem algumas boas lutas ainda pela frente antes de encerrar a carreira? A última luta dele eu não vi, mas falaram que foi muito roubado, né? Assim, foi um negócio feio. Contra o Brandon Vera. Isso é triste. Agora, é óbvio que ele tem como fazer grande luta. Ele é um grande cara, cuida-se muito bem dele, né? Eu acho que tem mais umas 4 lutas para ele fazer. É óbvio que ele não é o mesmo Randy Couture do passado, né? Ele tem a idade dele, mas o bacana dele é que ele meio que está sempre superando as expectativas nossas e fazendo com que o nosso esporte cresça, né? Está de parabéns. Então vamos para a última foto do bate-pronto. Opa! Exatamente. Na verdade, o que passou, o que representou para você ter participado? Eu acho que o público, no geral, conheceu bastante você por essa passagem pela Casa de Nessa época, né, se a gente for voltando para trás do nosso esporte, a gente cada hora está passando por uma transição no nosso esporte. Ali puderam se mostrar que o atleta, né, no caso de luta, ele é uma pessoa normal, com sentimentos normais. É óbvio que eu trabalhei também muito a minha imagem ali dentro. E o meu desejo de entrar lá foi justamente isso, para quebrar esse estigma de que o atleta, o lutador, ele, né, antigamente, até uns anos atrás, a gente era tido como tudo que acontecia de violência na rua era culpa nossa. Agora, olha o que aconteceu aí no Curitiba. Hoje mesmo eu estava vendo as imagens. Imagina se era uma luta de MMA. Acabou o esporte, né? Cadeira, não, imagina se acontece isso num evento de MMA. A violência, gente, ela está em todo lugar. Todo esporte existe violência. Agora, o nosso esporte não é violento. É um esporte de contato. Ali dentro é uma arte que está sendo bem desenvolvida, bem aplicada. Mas a violência, saber chutar, quebrar cadeira, jogar na cabeça, tirar a vida de alguém, isso qualquer pessoa faz. Uns vândalos invadindo um campo. Aquilo para mim me chocou a minha imagem. Hoje é difícil, vamos levar meu filho no estádio, a gente fica com medo. Até o Flamengo, que ganhou, teve briga na rua entre torcedor. Então você vê, aonde chegamos? Quem a gente vai culpar agora? A culpa é de quem? Antigamente, quando acontecia isso, a culpa era da luta. Acontecia a violência no futebol, a culpa é dos lutadores. Agora, quando acontece a violência, por que agora não culpam, né, o próprio esporte? A culpa é do futebol. Como é que as pessoas são vistas? Você vê, o gremista torcendo contra o Grêmio para perder para o outro lugar. Então, a cultura que se implantou no futebol é uma cultura de violência, de inveja. Eu não acho isso legal. E a cultura do MMA é uma cultura no seguinte, um tem que superar o outro, um tem que ganhar.
cria aquela rivalidade saudável, mas depois de tudo isso, um se abraça, um parabeniza o outro, e o outro conquistou a sua glória naquele momento. Mas não existe violência, não existe, né, aquela falta de respeito que passa do limite. Então, acho que o esporte ele tem mostrado muito isso. E o caso dos artistas me ajudou a poder quebrar um pouco mais esse estigma que muitas pessoas em casa criam um conceito formado de forma errada, né, pela informação transmitida errada. Então, isso, cada vez que a gente tem essa oportunidade de poder falar, expressar, encravar dentro da realidade que acontece, eu sempre fiz e no caso artista, o Silvio Santos me deu essa oportunidade. Agora, Vitor, a gente vai para o último quadro do nosso programa, que é as perguntas do público. Até por uma questão de tempo, a gente selecionou 2 perguntas assim, para a gente, digamos assim, focar, assim, porque senão a gente... Exatamente, senão a gente... Pô, você vai ficar o dia inteiro aqui. Exatamente, senão a gente ficaria aqui bastante tempo. A primeira vem do Luiz Ricardo Almeida, de Curitiba. Ele quer saber, ele como apreciador do Vale Tudo, da sua carreira, ele quer saber como foi a frustração do cancelamento do Affliction. Se era grande a sua expectativa de enfrentar o Fedor, que no final ali... Chegou a ser quase anunciado, né, essa luta. Cara, eu costumo dizer que na minha vida, já passei por vários momentos. Eu creio que ele foi a vontade de Deus mesmo, até porque tudo na minha vida é Deus que controla. Até as coisas que a gente menos espera, assim, as coisas inusitadas. Eu acho que não é possível que a gente vive num mundo hoje que a gente vê o pôr do sol, a gente sente um cheiro, a gente não vê que... Mas é óbvio que as coisas acontecem, nem sempre, como se diz, na realidade é o que aconteceu naquele momento. Agora eu tenho que transformar aquilo em algo positivo. Eu acordei, no dia da minha viagem para Los Angeles, eu estava treinando em Las Vegas, eu acordei e o pessoal, Vitor, não vai ter o evento. Eu estava achando que era brincadeira. Eu já tinha topado a luta do Fedor, já estava confirmado você. Aí os meus 2 amigos, não, acabou a luta, não vai ter mais o evento. Eu não acreditava, né? Eu fazendo meu café, conta outra, para de brincadeira. E tá tudo fechado, a luta com o Fedor, né? Não, Vitor, não tá entendendo, cancelaram o evento. Até eu caí em mim, foi muito engraçado. Mas eu dali de princípio, eu fiquei feliz porque eu sabia que algo melhor ia acontecer. Deus não ia me deixar numa situação daquela. É óbvio que houve a frustração, mas você vê, Deus me trouxe de volta para o Ultimate. O Ultimate que foi que comprou a Affliction, o Ultimate pegou os atletas que eles queriam. Eles estão dominando o mercado de forma... Então, eu agradeço, Logo em seguida eu já lutei com o Rich Franklin e agora estou tendo a oportunidade de lutar contra o campeão, o cara que mais ganhou luta, o Anderson Silva. Coisas que eu não pedi, coisas que estão sendo... Não reivindiquei, não, foram acontecendo naturalmente, eu não forcei nada. Então, eu creio que é Deus que está no controle da minha vida. Né? Assim, eu agradeço a Ele por tudo e eu costumo que, às vezes, uma coisa negativa se torna algo positivo. Então, você aí, hoje a gente acorda, aconteceu isso ruim, não sei o quê, mas tudo na vida a gente pode transformar algo que aconteceu, que não foi bom. Poderia trazer em algo melhor. Né? Então, isso é o aprimoramento, é você se aprimorar como pessoa. Então, para mim, hoje, eu não olho para trás, eu olho para frente. Só um comentário rapidinho, só para não sair aqui desse tema. Por que você acha que o Fedor não acertou com o UFC? Por que você acha que ele foi para o Strike Force, que, apesar de ser um grande evento, ele... tirando a parte dos direitos... Eu não posso falar por ele. Né? Eu não posso... A gente acha isso muito feio, a gente dá a nossa opinião, que acaba sendo um julgamento perante ele. Eu não tenho o que falar. Ele não foi por motivos dele. Somente ele pode responder isso. E a gente fica sempre com aquela pergunta. Algumas pessoas, não foi por causa disso, não foi por causa daquilo, não foi por causa disso. Eu não entro muito nesse debate, até porque eu acho isso... Acaba que você pode agredir o Fedor, você pode agredir, né, o fato da pessoa. Eu acho que cada um tem seus motivos. E é triste porque ele poderia estar lutando com os melhores lutadores do mundo que estão hoje no Ultimate. Mas ele, infelizmente, não está lá, está seguindo a carreira dele. Desejo para ele sucesso e que ele venha aí poder exercer com excelência aquilo que ele sabe fazer muito bem. Né? Entendi. Agora, para encerrar o programa aqui, a gente vai fazer uma pergunta de uma moça, de uma mulher que também te acompanha. Tem muitas mulheres que acompanham o Vale Tudo, a gente acompanha até muitas pessoas idosas, até assim. Outro dia eu vi uma senhora de quase 90 anos. Sou sua fã, assisto suas lutas. Assistia a luta ainda. Mó barata. Ela parou no shopping com ele, Joana batendo um papão com ela.
muito legal. Então, mas essa pergunta vem da Fernanda Dias de São Paulo, que de São Paulo mesmo não tem muito a ver com Vale Tudo, é uma coisa mais da sua família, da sua vida. A sua esposa, Joana, ela é uma pessoa pública muito conhecida pela beleza dela. Você já teve muito problema de ciúme? Você sente ciúme? Como que é? Olha, o ciúmes, ele é um sentimento que é genuíno, todo mundo tem. Cada um tem de uma forma, cada um se expressa de uma forma. A gente passou por vários momentos nos nossos relacionamentos, onde eu tive meus... Mas eu nunca deixei que isso tornasse uma coisa negativa na nossa vida, fosse uma coisa que fosse pro lado da ofensa, né? Assim, eu sempre cuidei muito bem disso, sempre me privei muito disso. Graças a Deus a gente tem uma confiança uma no outro plena hoje. Eu acho que isso que gera um relacionamento. Se você não tem confiança em alguém, você acaba tendo um relacionamento falso, um relacionamento comprado, um relacionamento... Existem várias que eu posso falar aqui. Mas o grande lance do ciúme é você saber controlá-lo e você ter a confiança. Quando você tem a confiança, é óbvio que o ciúme sempre tem. Mas você controla, você confia, você sabe que você não vai ser traído. Então acho que isso que está no nosso relacionamento, no meio da Joana, é cravado. A gente tem a bênção de Deus no nosso relacionamento e a gente tem confiança no outro. Graças a Deus é isso que tem nos tornado cada vez mais uma esposa e um marido melhor. Que isso é o melhor presente que a gente pode dar para nossos filhos. Entendi. Então, eu queria apenas mais uma vez agradecer aqui a presença do Vitor Belfort, do Rodrigo, e convidar mais tarde, o programa estará amanhã, o programa estará na íntegra para quem quiser, quem não viu, ver novamente essa bela conversa, essa conversa agradável que a gente teve aqui com o Vitor, e até o próximo UOL Esporte Entrevista. Muito obrigado, um abraço.